Oi a todos os seguidores do Botanicamente Falando. Eu sou Marcos Alves e a gente está aqui para mais um vídeo do nosso canal Botanicamente Falando. Eu sou professor da Universidade Federal de Pernambuco e a gente está super feliz aí com esse número de 400 seguidores que nós já temos. Então, super bem-vindos a todos vocês. É sempre bom lembrar que a gente tem uma biblioteca de vídeo, ou seja, uma videoteca com 100 vídeos. E você que está chegando agora no nosso canal pode se divertir aí com todos esses vídeos anteriores que você não assistiu, mas pode fazer uma maratona botanicamente falando. Não é Netflix, mas é uma maratona que pode ser super legal sobre plantas. Então, super bem-vindo para esses novos seguidores que nós temos. O tema de hoje, na verdade, é uma introdução a esse tema que nós iremos destrinchar ao longo de outros vídeos. Mas a gente pensou em dar uma introdução a esse tema, que é um tema importante, atual, e também foi uma sugestão de um dos nossos seguidores. Então, o que a gente gostaria de conversar com vocês hoje é sobre dois termos muito importantes na biologia de maneira geral, que se aplica não apenas para as plantas, mas também se aplica a outros organismos como plantas e fungos. Esses dois termos, esses dois conceitos precisam ser bem entendidos, porque são conceitos que inclusive estão muito associados à divulgação científica e na própria mídia, porque são fatos que de fato afetam diretamente a sociedade de uma maneira geral. Então, os dois termos que nós gostaríamos de falar hoje é sobre biopirataria, né, e bioindicadores. A biopirataria, ela está associada a esse termo biopirataria, ele está associado à bioinvasão. Por quê? A biopirataria é quando uma pessoa, pega, coleta, sequestra, o nome que você quiser usar, um organismo e leva para um outro local sem autorização. Ou seja, se você pega uma planta e leva para um outro local com uma determinada finalidade, em geral comercialização, sem a devida autorização. A biopirataria, ela pode ser em função da questão econômica. A gente tem vários exemplos, existe uma discussão grande, normativas de fato, a nível federal, para controle da biopirataria. A biopirataria ela existe há muitos anos, há séculos, em grandes civilizações isso acontecia, sem uma legislação específica para isso, mas tentando buscar um controle. Porque um exemplo claro que nós temos hoje é de biopirataria com elementos vegetais e animais, fungos da Amazônia, que são levados para fora do Brasil e desses organismos são extraídos compostos químicos, que muitos são utilizados até na produção de medicamentos. Por que é uma biopirataria? Bio é do termo biológico, é um organismo. A questão é que quando um indivíduo ou uma empresa retira esse organismo da floresta amazônica, leva para o seu próprio país, desenvolve uma série de pesquisas com aquele organismo, produz um medicamento e esse medicamento é vendido, o lucro não volta para o país de onde aquela planta ou animal é originário, ou para aquela comunidade que conhecia aquela informação, como grupos indígenas, por exemplo, que utilizava essa informação na sua medicina tradicional. Então, a questão da biopirataria está justamente associada a essa retirada ilegal, não autorizada, e a utilização econômica dos resultados dessa pesquisa sem retorno à origem de onde essa planta foi originalmente extraída. Isso acontece há muitos anos, claro, cada vez de forma mais tecnológica e vem sendo combatido através de várias estratégias, incluindo a questão da legislação. Dentro da biopirataria, a gente também pode associar um grande perigo
para a vegetação, a fauna, para os ecossistemas locais, que é a bioinvasão. Por quê? Organismos que são bioinvasores, eles chegam a um outro local, que pode ser através da ação humana, intencional ou não intencional. Então, a gente vai dar alguns exemplos. Esse tráfico intencional que traz um organismo de fora daquele local, que passa a ocorrer nesse local, ela pode ser para tentar reverter uma determinada situação. O exemplo bem claro que nós temos aqui no Nordeste é uma planta que foi trazida para a região Nordeste da Caatinga como uma maneira de que ela plantada pudesse gerar alimentos, nutrientes durante o período da seca. É a algaroba, que produz frutos que são utilizados, por exemplo, pelo gado no semiárido. Só que a algaroba se transformou numa planta, ela é uma planta muito agressiva e ela passou a competir com as espécies nativas da região do semiárido. Então isso se transformou num problema a partir de uma introdução intencional do homem de um outro elemento nesse ambiente. Então essa invasão ela foi intencional, porque nós trouxemos legalmente essa espécie e essa espécie se espalhou e agora ela compete com as espécies nativas em áreas que são degradadas. Então isso se transformou num problema ecológico. Outro exemplo são as jaqueiras nas áreas de Mata Atlântica no Recife, em que o elemento, a jaca, que é o fruto, ela é muito utilizada pelos animais e se espalha rapidamente. Então, nas áreas de recuperação de matas secundárias, a gente encontra muitos indivíduos de jaqueira, o que não é uma espécie nativa da Mata Atlântica brasileira, porque a jaqueira foi trazida pelos portugueses da Ásia. Isso também acontece com animais. E hoje a gente está vivendo na mídia uma situação muito interessante com animais, que é o caso das cobras que foram trazidas ilegalmente para o Brasil, no Distrito Federal, é o exemplo, né, que uma pessoa foi picada, presa, e esses elementos, essas espécies que não pertencem à fauna brasileira, foram ilegalmente trazidas para o Brasil, e essas espécies, se lançadas na natureza, elas passam a competir com as espécies locais e podem se transformar num grande problema de bioinvasão. Ou seja, o termo biopirataria associado com o termo bioinvasão. Então, a partir de um processo que é chamado de biopirataria, ou seja, algumas pessoas importaram ilegalmente essas espécies de cobras para o Brasil. Ilegal, então seja biopirataria. E se essas cobras forem lançadas na natureza, essas cobras se estabelecerem nesse novo ambiente, que é o Brasil, que não é o local originário dessas espécies, elas podem se transformar num grande problema de bioinvasão. Então são dois termos muito interessantes e muito importantes da gente entender, estão inclusive na mídia, e que fazem parte desse novo cenário ambiental de sustentabilidade, de economia verde, e que é muito importante a gente pensar nisso. Um outro termo que eu gostaria de chamar a atenção agora, que também foi uma sugestão de um dos nossos seguidores, e a gente vai poder conversar mais calmamente sobre ele, que são os bioindicadores. Os bioindicadores são espécies, animais, plantas, fungos, em que eles indicam uma condição do ambiente. Esses bioindicadores podem indicar uma condição boa ou uma condição ruim daquele ambiente. Mas a gente vai ter, no futuro, um vídeo específico sobre os bioindicadores. Hoje, a nossa discussão foi sobre biopirataria e bioinvasão em função da mídia que está falando, que está mostrando um caso específico em que a gente tem de biopirataria e que pode resultar em bioinvasão. Então a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar de bioindicadores, que foi uma sugestão de um dos nossos seguidores também. Um forte abraço e até o nosso próximo vídeo.